bem, estamos de volta para você ligado aqui no nosso Day Show, para você que assiste a gente em qualquer lugar do planeta Terra, ou então talvez até na Lua, porque pela internet, né, você pode acompanhar a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, todas as nossas plataformas digitais. E eu tenho o prazer de receber aqui esse menino que é muito talentoso. Davi Lucas, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um brinde a você? Um brinde. Toma, a gente brinda e toma aqui, então, tá bom? Uma dosinha de água. Hidratação. Você tá bom? Tô muito bem. Ainda mais agora. A gente já se conheceu, já falou, mas eu tava te devendo uma entrevista, um bate-papo, Sim. né? A última vez que eu fiz uma entrevista aqui, eu tava lá em casa, eu fiz até um vídeo aqui falando com vocês. Exatamente, foi em... Agora a gente já pode falar. Por causa da pandemia. Graças a Deus, né? Tá bom, amém. Foi uma loucura, né? Foi. Vamos falar então como começou essa a comunicação com a arte, com a música. Foi primeiro pro teatro, depois pra música? Como é que foi? Foi tudo junto? Foi. Bom, bora começar desde o início. Eu acho que é do início, né? Eu adoro conversar com criança. Me senti o Márcio Garcia aqui naquele programa pequeno, não sei o que lá. Criança não mente, né, Davi? Então fala toda a verdade. Só não fala do meu cabelo. O resto, tô brincando. Vai lá, Davi. Tudo começou porque meu pai, a família do meu pai, da parte do meu pai, é muito musical. Todo mundo ou canta ou toca. Então eu já estava entrelaçado com a música. E desde criancinha, meu pai compõe, ele é um ótimo compositor, ele fazia as músicas dele. Então eu escutava as músicas dele, do casamento da minha mãe com ele. Então eu já estava ali. Ele fez a música até pro casamento da mãe? Pro casamento. A trilha sonora foi feito por... que é uma linda música. E não queria nenhuma música, ele queria a música dele no casamento. Boa. É isso mesmo. Como é o nome dele? É Silas Freitas. O Silas. Um beijo, pai. Muito bom isso, né? E aí eu ficava escutando as músicas dele e eu gostava, por brincadeira, né? Criança, todo mundo acha que gosta de música. É que tu não é mais criança, né? Não, eu sou criança, mas criancinha, bebê, enfim. Já ouvi ali, né? E aí eu ficava escutando as músicas e eu realmente via que aquilo eu gostava. Eu cantava por brincadeira, por gostar, por diversão. E aí quando eu entrei 8 anos de idade, minha mãe e meu pai me inscreveram no liceu, eu fiz o teste, passei. E eu já estava vendo que eu gostava mesmo da música e eu queria trabalhar através dela. E aí, quando eu passei, comecei a fazer as aulas no liceu daqui de Manaus, eu achei que era só aulas de música, mas a gente viu que precisava fazer musicais, peças, inclusive óperas. E eu fiquei impressionado, porque tinha 8 anos de idade, eu não sabia que precisava fazer musical, aparecer, principalmente no Teatro Amazonas, cantando em vários locais turísticos daqui de Manaus. E aí eu comecei a cantar junto com o coro do liceu. E aí quando a gente viu, o liceu ofereceu alguns testes, né, para alguns musicais. E o primeiro que eu fiz foi pro Playbill, que eram algumas partes de alguns musicais da Broadway. Né? E eu passei, e eu fiz pra mim, o mais divertido foi o Feioso da família Addams. Você fez o Feioso? Sim, o Feioso. Não que eu seja, tá? Não Pelo amor de Deus. E aí eu fiz o Feioso. Muita maquiagem e tal? Sim, eu colocava uma coisa preta aqui no meu olho, que eu ficava com mais olheira do que eu já tenho. E aí, mas foi muito divertido os personagens. Eu fiz uma das crianças da Noviça Rebelde e de Anne também, então foi muito divertido. E eu vi que aquilo era... que eu queria fazer aquilo, que pra mim eu não via aquilo como um trabalho, mas sim por diversão. Até hoje, pra mim é uma diversão pra mim. Não tá ali ligado, eu vou ganhar Y, não, isso, nada. Eu tô ali faz brincando. Sim, faço por amor, por amar a música e inclusive tá até junto com os meus amigos, sabe? E não atrapalha exatamente a tua escola? Não, nada. E aí eu faço... claro que a gente ensaia também, mas não atrapalha muito. E aí eu fiz e eu vi que realmente era aquilo que eu queria, estar nos palcos cantando e atuando. E se apresentando para o mundo. E aí eu fiz o Playbill e veio outra oportunidade de fazer um teste? Um teste para o musical A Caixa Mágica, que era de Natal. Só que eu achava que era só para
tipo, sabe quando a gente canta pra Natal? Certo. Sabe aquele corinho que a gente Certo, canta pra certo. Natal? Eu achava que era isso. E aí, só que na verdade era um musical, cheio de efeitos especiais e tal, só que eu não sabia, né, antes. Fez um teste e não sabia qual era a peça. Inclusive, nesse dia que eu fiz o teste, eu tava doente, eu tava gripadíssimo, tinha milhares de gente no local que a gente estava. Pra pegar o papel. Pra pegar o papel. E aí eu fiquei, tá, eu não vou passar, mas eu vou fazer por diversão. Pelo menos é uma experiência, né? Bora lá. E aí eu cheguei, eu escolhi a música Define Gravity, de Wicked, que é a música da Broadway. Fala também. devagar o nome aí. Define- Você é meio lesado, já tô velhinho, entendeu? Defined Gravity. Se eu falo um negócio desse, vai enrolar minha língua e dar confusão. E aí eu cantei a música. E o engraçado é que, assim, quando eu comecei a cantar, eu lá, me achando, cantando. E aí o mestre Jesus falou bem assim, para só um pouquinho. Eu, tá bom. Aí ele falou, canta aqui essa nota. Aí eu comecei a cantar uma musiquinha que, sabe, tipo aquela música, Ciranda, Cirandinha, vamos... é tipo isso, só que Ele era queria uma ver música tua bem voz em calminha. outro tom, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, só que eu não tava entendendo. Aí eu falei, então tá, tio. Tá bom. Tio. Aí acabou e aí eu fiquei esperando e tinha teste pra dança, pra música e pra atuação. Eu tinha feito pra música e o segundo foi feito pra atuação, que eu tinha que pegar uma fala do personagem, que no caso era o Cadu. Certo. E aí eu fiz a fala e depois eu tive que fazer o teste de dança. E pra mim, eu sou péssima em dançar, não sei nem como é que eu passei, mas... tu não é TikTok? Não, gente, pelo Eu amor já de Deus. vi tudo. Não, eu fiz o Como era o nome do TikTok, negócio? mas eu sinto até... Como era aquela música, assim? Do Desenrola, Bate... Mas eu fiz com os meus amigos, que até hoje eu não sei como é que eu aceitei. Mas eu fiz, só por brincadeira com os meus amigos, Foi só né? também, né? Só brincadeira. Só brincadeira, porque eu não sei nem dançar. Eu nem, né? E E aí? aí eu fiz e no outro dia eu falei, não passei. Tava doente, eu não sabia, né? E eu fiquei lá, tá bom, aceitamos, foi só por experiência. Minha mãe chega e ela fala bem assim, filho, sabe para aquele teste do musical que tu fez? Aí eu, lembro, mãe. E aí o que foi? Ela falou, não, é que simplesmente falaram que tu passou. Aí eu, nossa, que legal, mas em que papel eu fiquei? Ela, tu ficou no papel principal. Uau! E aí você? E eu fiquei feliz, eu fiquei a criança mais feliz do mundo, eu tinha 9 anos, eu tava felizaço e eu ficava ansioso. E aí a gente recebeu o texto, né, pro musical, e eu ficava lendo, interagindo com minha mãe, eu ficava ensaiando com minha mãe. E a tua mãe ensaia contigo e Sim, tudo? ela ensaiava comigo, Ela fazia um personagem lá aleatório? Ela pegava o texto comigo e ficava interagindo, eu Legal. falava as cenas, eu pegava o musical era da Caixa Mágica, eu pegava uma caixa que tinha lá em casa e ficava brincando e ensaiando. E aí até que chegou o grande dia de ensaiar o musical, deu tudo certo, a gente fez o musical em 2019. Antes né? da pandemia? Antes da pandemia. E deu tudo certo. Quando a gente viu, a Caixa Mágica ganhou como o melhor musical da região norte de 2019. Legal. E ganhou 3 CNIs e eu fiquei muito feliz por ter participado desse musical que me abriu grandes portas. E em 2020 ou 2021? 2021. Quando você foi para o The Voice? Não, 2020, minto. 2021? Peraí, eu tô em dúvida. 2021? Depois de 2019. Depois de 2019, a gente repetiu de novo o musical da Caixa Mágica. E sem falar também que eu fiz outros musicais, fiz ópera também, a Tosca, em 2019. Menino Maluquinho. Fiz o Mini Maluquinho agora. E eu fiquei muito feliz de ter participado em tudo isso, né, nos musicais, porque foi um sonho desde criancinha. Imagina, estar cantando e atuando no Ao Teatro mesmo tempo. Amazonas, ao mesmo tempo. Eu imagino Surreal. que é surreal. E depois de ter feito os musicais, as óperas, eu falei, pai, mãe, pra mim eu quero isso. Eu gosto de cantar e atuar e eu gosto é mágico pra mim, sabe? Você tá fazendo aquilo que você sonha e ao mesmo tempo trabalhando com isso. E ganhando dinheiro incrível. também. Não, no dinheiro pra mim não. Eu só gosto mesmo da sensação de. A tua de mãe tá ali cuida no do palco. dinheiro. Deixa ela cuidar do dinheiro. Mas é E óbvio aí- que você vem aqui, a gente tem que falar de The Voice. Sim. Vamos mostrar o teu vídeo? da tua Justamente. Pode ir aí que eu falo depois da história.
eu queria entrar, mas eu não tinha, assim, muita coragem pra entrar. E aí chegou 2019, e aí eu falei, mãe, eu quero entrar no The Voice Kids e mostrar meu talento, mostrar pro Brasil que eu amo a música e que eu amo cantar. Como é que é reviver isso? Como é que é reviver isso tudo? Nossa, eu lembrei da sensação. Nossa, foi incrível. De vira, não vira, de vira, cadeira. Sim, o principal Consegue foi isso. pensar isso tudo ao mesmo tempo? Assim, você tá cantando, mas ninguém virou ainda. Dá tempo? Antes, quando eu fui ensaiar essa música, antes do dia que eu fui fazer as audições às cegas, eu tava muito nervoso. Pra falar a verdade, as cadeiras já estavam lá e eu achava que eles já estavam lá. E aí eu fiquei todo nervoso, minha barriga tava assim congelando. E eu comecei a perceber que eu tava desafinando toda a música. Eu fiquei muito nervoso. E eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu fico aqui? Será que eu desisto? Eu falei, não, calma, Davi, não tem como tu vir aqui pra não fazer o que tu sonhou depois de todas as situações. E aí, o grande dia chegou, das audições às cegas, e eu falei, bora parar de ansiedade. E, você falando pra você mesmo? Sim, eu falei dentro de mim mesmo. Falei, bora parar com ansiedade, porque você vai fazer aquilo que você mais sonha, o que você gosta de fazer, que é cantar. Então eu fiquei livre, só queria cantar, mostrar o que eu amo fazer e o meu dom, que é cantar. E esperei ali, tava um pouco nervoso, porque eles ficaram só pro final e eu tava ali me tremendo, mas tentando me acalmar, porque se eles não virassem, pelo menos eu pude falar que eu pisei no palco do The Voice. E o Brasil todo também Sim, o Brasil todo estava me assistindo. Eu estava ali um pouco pleno, mas a minha mãe... Um pouco pleno? E a minha mãe estava ali desabando, chorando, mas eu fiquei ali, tá. E o povo na internet assistindo, Sim. que é real time em casa, Sim, né? Aqui, e a né? sensação é que... A minha sensação é que era um sonho, sabe? Um sonho. Parecia que aquilo não era real, era um sonho. E aí eu falei, mãe... As 3 cadeiras viraram e eu falei, mãe, eu tô no The Voice, eu entrei pro The Voice. O sonho da minha vida se realizou e agora eu pude pisar no palco e cantar pro mundo. Então foi incrível. E o mais legal é que não só o pessoal do Brasil pôde me assistir, mas também veio gente internacional lá dos Estados Unidos falar comigo, falando que amou e que eu cantei muito bem. Foi incrível. Legal. E a questão do inglês, você estudou muito para cantar essas letras? Gente, eu assim, desde 4 anos eu estudava inglês, mas assim, eu ainda tenho não sei, não sou fluente em inglês, mas o que eu sei, eu escuto ali a música, vejo o que eu entendi, vou treinando e eu vejo a tradução dela, né, para ter certeza. E aí eu estudo pelo cantor, pela cantora e vejo
O cantor falando para eu poder entender mais como é que eu falo melhor. Com certeza que tem 13 anos de idade, que parece que tem um adulto aqui do meu lado. Que bom, gente, que bom. Não dá dica, fala tudo, diz, comporta, não é? Mas não é toda criança, né? Você Que tá, bom, muito obrigada. tá um pouquinho acelerado na frente, não é? E as aulas são boas? As notas Tão boas. Em nome de Jesus que venham mais notas boas. Vamos organizar? Né? Eu preciso, né, estudar mais, principalmente matemática, que preciso estudar mais. Dá uma upgradezinha Yes. dele. Mas a tua mãe, ela pega muito no teu pé também com as notas, pra não baixar e tudo? Sim, acho que a gente tem que estudar mesmo por... Independente da mãe estar falando. Sim. Também por querer passar, eu tô de férias, mas daqui a pouco eu volto às aulas. Mas você quer focar também a sua faculdade no futuro também na arte ou Sim, outra situação? eu quero me envolver mais na música, no teatro, para que isso possa ser um trabalho e ao mesmo tempo um sonho se realizando. Legal. Então, e pós The Voice, você é convidado para bastante coisa? Como é que é isso? Sim, claro. Nossa, Como é depois que do The lidar com Voice... fã, essas coisas? Depois do The Voice, muitas portas se abriram para mim, como, por exemplo, as entrevistas, lives. O pessoal do The Voice, os meus amigos do The Voice, a gente fez bastante live, mais musicais. Por exemplo, eu acredito que pelo The Voice abriu uma porta, eu pude fazer um musical lá em Boa Vista. Eu vi. Foi incrível. Então, The Voice me abriu muitas portas, inclusive muitos fãs. E é muito bom, sabe? Principalmente crianças. Eu estar ali envolvendo com as crianças e cantando, e espero que eu possa entregar mensagens boas para as crianças através das músicas. Né? Isso é incrível. Né? E é incrível, uma sensação incrível de um menino de agora de 13 anos, mas também na época e realizando seu sonho desde realizando cedo. meu sonho desde cedo. Antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem então para essas crianças que querem cantar, que querem se divertir. Qual é a dica que você dá para elas? Eu acho que é muito clichê, mas é interessante. Sim, claro. As pessoas ouvirem de você. Eu vou falar o que eu sempre falo. Se você é criança, se você tem essa paixão pela música, você tem esse dom, você ama cantar, e você é família, não deixa essa criança achar que é só um sonho e paralisá-la. Não, porque esse sonho pode se tornar realidade, assim como o meu se tornou. E eu aqui dando entrevista e falando a minha história, o que a música fez na minha história. Então deixa ela fazer esse sonho, porque esse sonho pode se tornar realidade. É uma criança adulta, gente. Muito obrigado, Davizinho. Tamo muito junto. Muito obrigado. Vamos pro intervalo comercial e já a Natazinho tá de volta com mais programa The Show. Se liga aí.